militar. E mesmo eles estando a bordo de uma ilha, ou a bordo de uma ilha, não, baseados numa ilha, ele tratava a tripulação do seu barco, ou os seus colonos, como se eles estivessem ainda em alto mar, ou seja, existia uma rígida disciplina. E na medida que esse comércio com os índios começa a aumentar, a ilha começa a ser frequentada também por mulheres. E esse vai ser o primeiro grande problema do Villegagnon. Cabe lembrar a seguinte coisa, que os cronistas que tiveram no Brasil no século XVI, todos eles são unânimes em contar o seguinte evento. Sempre que um viajante chegava numa tribo de índios, eles eram presenteados por mulheres, com mulheres. Tá? Isso é uma forma do que os índios tinham de demonstrar amizade. Então o que acontece é que essa ilha aqui começa a ser visitada por mulheres, e o Villegagnon deixa bem claro para a tripulação dele que ele não ia admitir contatos carnais com as índias se as pessoas não optassem pela via do casamento. Esse era um discurso que ele sempre fazia, que eles estavam, na verdade, também em missão religiosa, que, portanto, os mandamentos da religião, os mandamentos da Bíblia, seriam obedecidos. Apesar disso aqui não ser o costume das tribos da Guanabara. Aquela quase que prisão na ilha de Villegagnon acabou desgostando aquele pessoal. E começaram a haver dissensões internas e principalmente por parte dos protestantes. Os protestantes não aceitavam o rigor teológico de Villegagnon e acabaram passando-se para o continente, para perto do que é hoje o Outeiro da Glória, onde teria dado início à construção de uma aldeia que TV imagina que se chamaria Henriville quando estivesse realmente alcançado um grau razoável de expansão. Então, logo no primeiro mês que eles chegam, vai acontecer um motim. Ou seja, os homens do Villegagnon, eles vão se rebelar, por incrível que pareça, por causa de mulheres. Tá? Só que um dia antes do motim, alguém denuncia. E é bom lembrar também que o Villegagnon, ele temia um pouco, apesar de ele ser um homem extremamente violento e com uma retórica muito firme, ele temia um pouco os seus homens, ele andava sempre lá rodeado de guarda-costas que ele tinha trazido, que era a guarda pessoal dele, eram escoceses. Uma noite antes da rebelião tomar corpo, ela vai ser denunciada e vai ser debelada. O que acontece? Um homem consegue escapar para o continente, um vai morrer afogado e dois vão ser duramente castigados. Tá? Esse é o primeiro grande acontecimento que marca a colonização francesa na Guanabara. Em seguida, em janeiro, eles mandam de volta um barco em direção à Europa, ele está repleto de pau-brasil. Como era hábito com todos os barcos franceses, eles só voltavam para a Europa carregados de pau-brasil. E nele, o Villegagnon manda uma carta para o Calvino, dizendo que o início da colonização foi um sucesso e que ele está aguardando colonos calvinistas para eles, enfim, darem início à verdadeira colonização francesa. Porque o objetivo não era ficar baseado nessa ilha. Os planos que eles tinham era de construírem uma cidade aqui na beira do Rio Carioca, onde é a atual Praia do Flamengo. Eles chegaram a botar no papel os planos de se construir uma cidade que é chamar Henriville em francês, Henricópolis, talvez em português. Esta carta está aqui no Museu Naval, é uma carta preciosa, é a primeira carta do Villegagnon, escrita da América, e ele diz isso, que ele tinha 3.000 indígenas aliados a ele. Eram esses tamoios que eram índios da Tupinambá, de etnia Tupinambá, tupis, tupinambás. A carta que Villegagnon escreveu a Calvino gerou o boato de que 3.000 calvinistas seriam enviados para a Guanabara. O governo espanhol cobrou então uma atitude imediata dos portugueses. Então ele manda essa carta para o Calvino, essa carta ela foi escrita em tinta de pau-brasil, na cor vermelha, e fica aguardando os acontecimentos. Em 1557 chega enfim a missão que é enviada pelo Calvino. Nessa missão, nesse barco vem mais de 200 homens e a grande curiosidade é que vêm 5 mulheres. Essas 5 mulheres vão ser as primeiras mulheres que vão pisar, mulheres ocidentais, que vão pisar aqui na Guanabara. Tá? Elas, inclusive, todas elas vão casar aqui. E aqui nessa ilha,
logo que essa missão calvinista ela chega, tá, vai ser rezada ao primeiro culto calvinista no Novo Mundo. Aqui na ilha do Villegagnon. Agora, logo que os calvinistas desembarcam, acontece um mal-estar entre o Villegagnon e os chefes da missão calvinista. O Villegagnon, ele falou demais, ele fez um discurso muito longo, ele gesticulou demais. Isso fica muito claro nos relatos calvinistas. E isso, para a moral calvinista, a forte gesticulação já não era uma coisa muito condizente com o que o Calvino pregava. Então, de cara, rolou uma situação que não era muito normal, vamos dizer assim. E, além do mais, logo que a missão chega, eles rezam, em seguida o Villegagnon manda servir comida e bebida. A água que é servida também não foi lá de grande qualidade. Uma vez que ele mandava vir a água do continente, ele armazenava aqui na ilha e ela rapidamente ficava com limo. E assim que essas pessoas acabaram de comer, os calvinistas também fizeram uma travessia muito difícil, foi uma travessia que durou muito tempo, estava todo mundo depauperado, ele cobrou que todos fossem trabalhar e deixou bem claro que aqui no Brasil, no Novo Mundo, na ilha dele, o lema era trabalho, trabalho e mais trabalho. Quando se aproximou a festa de Pentecostes, no século XVI, essa festa religiosa ela era comemorada com mais ênfase do que atualmente. Os líderes da missão calvinista chegam para o Villegagnon e falam que eles estavam com um problema, porque eles não tinham nem mais pão, nem mais vinho, ou seja, não tinha nem mais farinha de trigo, nem mais vinho. E eles começam a discutir como é que ia ser realizada a cerimônia sem esses dois elementos fundamentais na ceia do Senhor. O que é proposto pelas lideranças calvinistas é que se comemore Pentecostes utilizando o que se tinha no Brasil, ou seja, farinha de mandioca e cauim, que é a bebida fermentada dos índios. O Villegagnon se rebela fortemente contra essa ideia, tá, e rompe nesse momento com a religião calvinista e com Calvino. Tá? E todos os membros da religião calvinista, um pouco de tempo depois, um pouco mais tarde, todos eles vão ser expulsos aqui da ilha, ou seja, da segurança, e vão ter que procurar abrigo lá na Praia do Flamengo, onde existia já uma ruína portuguesa que eles chamavam em francês de briqueterie e que vai ser traduzida para o português como olaria. Tá? Nesse momento que eles se instalam lá no continente, a gente fica sabendo o que aconteceu por conta de um importantíssimo cronista que esteve aqui na Guanabara, que é Jean de Lery. Esse Jean de Lery, na época, ele era apenas um aprendiz, vamos dizer assim, ele era um noviço para virar um dia pastor, quem sabe, o fato que vai acabar acontecendo. E ele vai escrever um importantíssimo livro, um importantíssimo relato sobre todos esses eventos que vão marcar o final trágico até, vamos dizer assim, da França Antártica. Trágico do ponto de vista calvinista e do ponto de vista francês. Esse Jean de Lery, ele começa a visitar essas várias tribos que moravam aqui em volta da Guanabara. Ele vai ser o primeiro cronista a ter a preocupação de fazer o maior número possível de relatos sobre a vida dos brasileiros. Era assim que o Jean de Lery chamava os índios que viviam na Guanabara. Então, ele teve a preocupação, por exemplo, de fazer partitura com as músicas dos índios. Ele teve uma preocupação de fazer o primeiro dicionário escrito de tupi e francês. E ainda ele é hoje uma referência para o tupi que era falado no século XVI aqui na Guanabara. E ele, além do mais, em cada tribo que ele visita, cada visita que ele faz, ele relata nos mínimos detalhes o que acontecia e como é que as pessoas viviam. Enquanto isso, na Europa, o que acontece? A França, por exemplo, ela vivia um momento muito particular da sua história. Ela estava dividida entre calvinistas e católicos. O rei que mais ou menos contornava essa situação, o rei Henrique II, ele morre. Ele não deixa um herdeiro claro definido na idade de assumir o trono. E nesse momento de instabilidade política, calvinistas e católicos tentam ver quem vai conseguir tirar partido da situação. Essa notícia, quando chegar aqui para o Villegagnon, ele vai se sentir meio que desestabilizado. E ele, em 1559, ele vai embora em direção à França para avaliar, atrás de novos aliados para a nova conjuntura política que se instala.
Neste intervalo, nós tínhamos tido o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, o segundo, Duarte da Costa, e chega o terceiro, Mendes Sá, com ordens expressas de expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Estavam já no Brasil os jesuítas que tinham vindo com Tomé de Souza, principalmente o padre Manuel da Nóbrega, e depois chegou Anchieta, que seria o grande apóstolo do catolicismo junto aos indígenas. O padre Manuel da Nóbrega havia estado na fundação do Colégio de São Paulo, estava em São Paulo, São Vicente, e foi também um grande estimulador da expulsão dos franceses, porque ele achava que isso era um prejuízo muito grande para a religião católica, a presença da religião reformada em terras de Portugal, em terras do rei de Portugal. Só que nesse meio tempo o rei de Portugal morre e quem sobe no trono é a rainha Catarina de Áustria, que era muito católica. É ela quem manda acabar com o Forte da Guanabara e punir os índios amigos dos franceses. Aqui, na ilha de Serigipe, quando Mendes Sá chega com a sua armada,